caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem. Estou aqui hoje para falar acerca do novo projeto que nós vamos estar aí iniciando, que é o projeto da leitura das parábolas do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de, antes de nós iniciarmos as leituras, que nós pudéssemos falar um pouquinho acerca da importância da leitura da palavra em si, né? Mas neste projeto das parábolas, e porque o Senhor Jesus, ele ensinava por parábolas, porque as parábolas estão ali nos evangelhos, ok? Bom, vamos explicar então por que o Senhor Jesus ele ensinava por parábolas, né? Primeiro, porque era o cumprimento de uma promessa que está lá no Salmo 78, no verso 2, que o Senhor diz: olha, meu povo, ouve o que eu estou dizendo a vocês, e eu vou falar a vocês por parábolas. Então o Senhor Jesus cumpre o que está no Salmo 78:2, essa profecia que estava lá no Salmo 78:2, ele cumpre falando ao povo por parábolas. As parábolas do Senhor Jesus, elas revelam verdades e mistérios profundos. E muitas das parábolas do Senhor Jesus, ele precisava explicar para que as pessoas pudessem entender o significado. Ele contava as parábolas então à multidão, mas apenas dava a explicação aos seus discípulos ou aqueles que se achegassem, que é aquela expressão: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O interesse em saber acerca do significado da parábola é que motivava o Senhor Jesus a explicar e a aprofundar-se naquele ensino. E ele fazia isso porque ele sabia que existiam pessoas com seus corações endurecidos e que estavam seguindo a ele apenas para ver os milagres, receber milagres, ou também para debochar e encontrar motivos para prendê-lo. Então essas pessoas, elas estavam endurecidas e elas não podiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Jesus apenas dava a explicação a quem queria mesmo aprender. Quem não estava pronto para seguir o Senhor Jesus não ganhava o entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos têm acesso à verdade, aqueles que têm ouvidos para ouvir. Bom, o Senhor Jesus então explica essas verdades complexas de uma forma simples. Ele usa as parábolas para responder a perguntas e também para tirar dúvidas. Esse método de usar parábolas, ele era comum no tempo do Senhor Jesus, porém as parábolas do Senhor Jesus são consideradas as parábolas mais bem elaboradas, lógico, né? Em suas parábolas, o Senhor usava as figuras que os seus ouvintes iam entender, como, por exemplo, comida, casamento, a relação entre pais e filhos, né? No caso da parábola do filho pródigo, por exemplo. Essas histórias, assim simples explicadas, elas diziam acerca das realidades que eram difíceis de entender. Por exemplo, a salvação, o reino de Deus são assuntos complexos de nós entendermos profundamente. Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. Bom, através das parábolas, o Senhor Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos pelo entendimento do que é cada coisa, quais os atributos de Deus, a salvação, a sua justiça, o reino. Enfim, o Senhor Jesus é realmente o caminho, porque ele abre esse entendimento a todos que não tinham acesso a ele. Então vamos aos pontos principais, porque nós devemos ler, meditar e entender as parábolas. Bom, o Senhor Jesus usava essas parábolas estrategicamente, de forma pedagógica, para obter alguns resultados.
Por exemplo, revelar e ocultar, as duas coisas. Para aqueles que tinham, lembra da expressão, ouvidos para ouvir, as parábolas revelam as verdades profundas do reino de Deus. Já para os corações endurecidos, as parábolas vão ocultar ainda mais a verdade, ou seja, aquele que tinha pouco com o Senhor Jesus, ele teria muito mais. Mas aqueles que não queriam saber, não queriam compreender, não se rendiam, esse pouco que ele tinha seria tirado, ou seja, seria ocultado até aquilo que talvez ele tivesse um pré-conhecimento. Bom, outro ponto é facilitar a compreensão. As parábolas, elas pegam os conceitos espirituais complexos e os reveste de histórias simples do cotidiano. E isso torna as verdades acessíveis às pessoas de todas as classes, todos os níveis de instrução. Ela utiliza elementos familiares como agricultura, festa de casamento e relacionamentos familiares. O outro fator a ser obtido com a leitura das parábolas é que nós estaremos sendo estimulados a reflexões e também a busca. Essas histórias que o Senhor contava, elas instigavam a curiosidade e o pensamento. Então, o Senhor Jesus nem sempre oferecia essa informação imediata, essa explicação, o que então encorajava os ouvintes a, por exemplo, ponderar, discutir entre eles, buscar o significado mais profundo, o que levava a maior internalização da verdade. E eu acredito que é isso que nós vamos obter também com a leitura, porque vai ser uma dinâmica diferente. Bom, outro ponto também era proteger e persuadir. Se num texto hostil que nós gostaríamos de passar, né, o Senhor Jesus gostaria de passar uma verdade muito dura, então, através da parábola, o Senhor Jesus, ele transmitia aquelas mensagens mais desafiadoras. Ele, por vezes, criticava as autoridades daquele lugar sem que eles pudessem acusá-lo diretamente, porque ele estava falando através de parábolas, né? Ele não citava os nomes, não acusava diretamente. Ele transmitia a mensagem através das parábolas. E essas histórias também, elas podiam tocar o coração e a consciência daqueles que estavam ouvindo de uma maneira eficaz, melhor do que o sermão direto, né? Aquela coisa que você é incisivo diretamente com a pessoa. Então, levava grande parte deles ao arrependimento e também à fé. Então, eu entendo que a prática de ler, entender e meditar na palavra como um todo, mas nesse projeto, nas parábolas do Senhor Jesus, vai ser fundamental para a nossa vida cristã. Veja, ela vai revelar o caráter de Deus e o reino. Então, essas parábolas, elas vão oferecer esse material para que nós possamos conhecer a natureza de Deus, né? Como já foi falado, a sua graça, a sua misericórdia, a justiça, a sua soberania. Elas também vão desvendar os princípios e valores do reino de Deus e vai desafiar a nossa percepção terrena, nos chamando para uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. Um exemplo disso é a parábola do filho pródigo, né? Que ela revela esse amor incondicional do pai. As parábolas também eu acredito que vai trazer um conforto e uma transformação pessoal. As histórias do Senhor Jesus, elas muitas vezes confrontam os nossos preconceitos, os nossos egoísmos, as prioridades distorcidas, né? Isso é uma coisa bem complicada, mas que nós podemos alinhar, voltar ao eixo nas nossas prioridades. E elas nos forçam a olhar para dentro de nós, para examinar o nosso coração, as nossas atitudes
E eu acredito que através da meditação, o Senhor Espírito Santo vai usar essa leitura, esse aprofundamento para nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Exemplo disso também é a parábola do bom samaritano, porque ela nos desafia a amar o nosso próximo, né? Sem limites. Um outro ponto é um guia para a vida prática e ética cristã. As parábolas, elas não são apenas teorias, ok? Elas fornecem diretrizes para nossa vida, nosso discipulado prático. Elas nos ensinam, por exemplo, acerca de oração, de perdão, de serviço, de mordomia, de evangelismo, de como viver em comunidade. Elas vão ser esse espelho que vai refletir se nós estamos vivendo de acordo com os padrões do reino de Deus. Nós vamos também compreender a pessoa e a obra do Senhor Jesus, porque muitas parábolas elas apontam para o próprio Senhor Jesus. Por exemplo, a sua identidade como o Messias, o seu sacrifício, a sua missão redentora. Elas vão nos ajudar a apreciar a profundidade da sua ressurreição e o significado, né, dessa morte e ressurreição, ok? E eu acredito também que nós vamos ser incentivados a ter esperança e a sermos perseverantes. As parábolas, elas tratam da vinda do reino no poder e na glória. E elas vão nos encorajar a ter essa perseverança na fé, a estarmos vigilantes e a aguardar com esperança o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. É um lembrete vívido da necessidade de nós estarmos em prontidão, estarmos prontos. Então, eu acredito que se nós nos aprofundarmos nas parábolas do Senhor Jesus, nós não vamos estar apenas lendo essas histórias antigas, mas nós vamos estar nos engajando com a palavra de Deus, que ela é viva e que tem o poder, ela tem poder de moldar, de guiar e sustentar a nossa jornada de fé. E como vai funcionar a dinâmica, então, da nossa leitura? Nós vamos ler as parábolas onde elas estiverem em cada evangelho. Há parábolas que estão nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? Então, nós vamos ler onde elas aparecem em cada evangelho e aí a gente abre para as perguntas. E é um bate-papo acerca das dúvidas, enfim, nós vamos aprender juntos, né? Nós vamos estar aí clamando ao Senhor Espírito Santo para que Ele venha com a resposta das perguntas que vão surgir durante a leitura das parábolas. E isso vai fazer com que nós andemos e caminhemos mais nessa meditação e reflexão e aprofundamento na palavra do Senhor, ok? Então eu vejo você no próximo vídeo, já com a leitura da parábola do semeador. E por que nós iniciaremos por ela? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz na sua explicação que se nós não entendêssemos esta parábola, como nós conseguiríamos entender as outras? Então, nós vamos iniciar por ela e eu creio que vai abrir a nossa visão, o nosso entendimento acerca das coisas do reino. E aí nós vamos partir para outras subsequentes, né? As outras parábolas, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, que Deus abra, aqueça o seu coração para que você tenha essa sede de conhecer mais acerca das parábolas e aprofundar na leitura da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida, então fique na paz, até o próximo vídeo.